O episódio de hoje eu vou um pouquinho direto ao ponto. Vou mudar um pouquinho o formato habitual, tá? Várias vezes eu vejo nos grupos de discussão, WhatsApp, Telegram, né, Facebook, o pessoal perguntando muito sobre precificação. E aí vem muita gente com muitas fórmulas. Ah, faça assim, faça assado, pense dessa maneira, eu faço dessa maneira, né? Cada qual ao seu estilo. E realmente isso é muito importante para quem decide se colocar como um freelancer, ou está fazendo um freelancer por renda extra, ou realmente porque vive de freelancer. Uma coisa importante é definir o quanto você vai cobrar, ou pelo menos a fórmula que você vai seguir na hora de definir o preço do seu serviço, tá? Lembrando da diferença, né, de preço, valor, aí é uma outra discussão. Mas é muito comum eu ver pessoal nos grupos falando assim: olha, você pega o salário médio da sua região para a função que você vai desempenhar ou para a função que você pretende desempenhar. No caso, design instrucional, você pega o salário médio aí na sua região, de acordo com o nível que você se coloca, se você é júnior, pleno, sênior, não é? E aí você divide pela carga horária que você estaria dando dentro de uma empresa. 8 horas por dia, 40 horas semanais, 44 horas semanais, 200 horas mensais, você faz a conta e pronto, você descobre ali o valor hora, o quanto você pretende cobrar. É uma conta muito simples. Ou então muita gente fala assim: ah, você tem que ver o quanto você quer ganhar. E aí você, em cima do que você quer ganhar, você também calcula lá a quantidade de horas que você estaria trabalhando e dá o seu valor hora. Também é outra maneira. Eu vou falar um pouquinho da minha forma de precificar, que é uma dúvida que assim eu estou estudando o tempo todo sobre isso, porque, como eu falei, existem milhares de fórmulas diferentes, né? Eu já li artigos, e-books, assisti vídeos de pessoas falando de N formas diferentes de precificar um serviço. Especialmente eu estou falando aqui de serviço, tá? Então, a minha forma de precificar é a seguinte: eu tenho duas planilhas. Eu tenho uma planilha de despesas pessoais, ou seja, aquilo que eu preciso para meus compromissos mensais, compromissos que eu tenho, escola dos meus filhos, despesas gerais, né? Medicamento, emergências, fundo de reserva. Então eu coloco lá o que eu tenho, o que eu preciso no mês, o mínimo que eu preciso ganhar no mês para poder pelo menos zerar os meus boletos pessoa física. E eu tenho também uma outra planilha com as minhas despesas pessoa jurídica, porque não se engane, se você é freelancer, uma coisa vai misturar na outra, no sentido de você, na hora de cobrar, você tem que pensar em cobrar de uma forma que você cubra os dois santos. Ou seja, que você cubra o pessoa jurídica e o pessoa física, porque o pessoa física faz parte, no caso de um MEI, no caso de um freelancer, vai fazer parte dessa conta. O seu Prolabore, por exemplo, faz parte dessa despesa que o seu CNPJ tem todo mês. Se você definir lá que quer tirar R$2.000 de Prolabore, R$3.000, R$4.000, R$5.000 de Prolabore todo mês, você tem que trabalhar de forma a ter 5.000 mais despesas do CNPJ. Né? No caso eu estou falando de CNPJ porque considerando que a maioria é MEI, ou então pode ser até uma empresa pequena, ou então já estão crescendo em faturamento, já tem que até mudar a sua classificação junto à Receita Federal, ir para uma de pequeno porte, né? uma limitada ou coisa do tipo. Tá? Mas você tem que considerar isso daí. Então a minha forma eu tenho uma planilha com as minhas despesas, uma planilha com as despesas CNPJ. E nelas eu também prevejo o quê? Fundos de reserva. Ou seja, aquilo que eu preciso ter de criar de fundo de emergência PJ, fundo de emergência pessoa física. Tá? E além disso, eu estou olhando aqui só despesa. Eu estou olhando só assim. Eu preciso ganhar isso aqui para empatar. Porque investimentos para formar fundo de reserva entram também.
como se fosse assim, uma obrigação que você tem que assumir todo mês para cumprir aquilo, tá? Então você tem ali o mínimo. E o lucro? Né? Mas o lucro não vai fazer parte desse fundo de reserva? Não. O lucro é o que vai sobrar depois de você cumprir todas as suas obrigações, inclusive as obrigações de investimento relativas ao fundo de reserva, tá? Então, o seu lucro, onde é que entra? E aí é onde você vai ter a margem de negociação. É uma das formas que você vai ter para criar uma margem de negociação com relação ao seu valor hora. Então você vai poder colocar lá na planilha de que, olha, eu tenho que ganhar X reais hora, trabalhando X horas mês, para empatar todas as minhas obrigações mensais. Pessoa física, pessoa jurídica. Ok. E o que eu quero ganhar mais? Porque esse lucro é desse lucro que você vai, por exemplo, começar a pensar no crescimento do seu CNPJ. Se você tem esse plano de repente, sair de um MEI e, em alguns anos, se tornar uma limitada, uma ERELI, né, ou outra forma de ou ter um faturamento maior, você precisa começar a gerar essa gordura, ter esse lucro, onde você vai pegar esse lucro e vai tomar uma decisão, por exemplo, eu vou reinvestir tudo no CNPJ. Não, eu vou, todo ano, o lucro, eu vou pegar 50% para mim e o resto eu vou reinvestir. Então tudo isso faz parte do seu planejamento, tá bom? Mas é ali que você vai criar uma margem também de negociação, porque você vai saber exatamente que por menos de um valor X hora, para você já pode não valer a pena. Se você estipular para você que R$50 é o seu valor mínimo de hora, que por menos que isso para você não vale a pena pegar aquele trabalho, então você tem que ter isso muito claro. Porque pode acontecer de que você aceitar um trabalho recebendo até menos do que esse valor, mas você vai ter a consciência de que está trabalhando, entre aspas, no prejuízo. A priori você está no prejuízo, trabalhando, digamos, está pagando para trabalhar. Então você tem que ter muito claro isso. Então a minha dica é você colocar isso tudo no papel, as suas despesas, custos diretos, custos indiretos. A reserva de emergência, ela tem que fazer parte também dessas obrigações. Porque reserva de emergência, entenda, computador quebrou, da onde é que você vai tirar o dinheiro? Você precisa comprar uma câmera nova porque a sua deu algum problema? Você precisa... Isso eu estou falando CNPJ, aquilo que você usa para o seu trabalho, né? As suas ferramentas. Você precisa fazer contratar fazer uma aquisição de um equipamento novo, você precisa melhorar o seu equipamento, você vai ter uma despesa a mais que não estava prevista no seu orçamento no CNPJ, você tem que ter um fundo de reserva do CNPJ, além do seu fundo de reserva pessoa física, porque emergências acontecem. E é do lucro que você vai começar realmente a investir pensando no crescimento. Então, defina o seu valor mínimo que cubra as suas despesas mensais, trabalhe uma margem de lucro e em cima dessa margem de lucro é que você vai criar essa gordura que você vai fazer a negociação do seu valor, tá certo? Aqui no podcast fica até complicado descrever, digamos, os passo a passo. Eu tenho uma planilha onde eu crio e eu sempre busco muito outros modelos, porque às vezes você descobre que o modelo A, B, C ou D, você vai se adequar mais naquela situação. Isso porque eu não estou entrando aqui em modelos que levam em consideração uma tabela de preço, como eu já vi muitos colegas que têm uma tabela de preço mesmo, que em cima de cada serviço que ele realiza, o quanto ele cobra de acordo com o serviço. Também é uma forma de você estar trabalhando. Mas o meu foco aqui, nesse episódio de hoje, foi mais trabalhar essa precificação por hora, porque eu vejo muita gente calculando a hora, às vezes, inclusive, talvez calculando uma hora abaixo do que ela realmente deveria estar ganhando por hora na hora de prestar serviços a qualquer empresa, tá certo? Então eu espero que tenha ajudado vocês. Fica aqui uma reflexão para que vocês sempre questionem muito sobre
se o que vocês estão cobrando realmente é o adequado, não é o adequado, sempre buscarem modelos, sempre buscarem se informar, porque quem trabalha como freelancer precisa estar buscando sempre se formar, se antenar, especialmente nesse quesito precificação de serviços, tá certo? O episódio de hoje saiu bem atrasado do que o normal, saiu até mais longo do que o normal. Eu espero essa semana conseguir cumprir direitinho o cronograma, mas eu já estava preocupado porque não tinha publicado no dia que eu prometi, sexta-feira passada, mas eu espero essa sexta-feira voltar à normalidade dos episódios. E lembrando que vocês podem entrar em contato comigo pelo pedro@pedrofurquim.com.br ou então pelas minhas redes sociais, que é o @pedrofurquim no Instagram e no Twitter, ou pelo @Fora de Sala Podcast no Instagram. Vocês também podem estar entrando em contato comigo lá, sugerindo temas, interagindo comigo, dando feedback. Eu tenho recebido alguns feedbacks que têm me ajudado bastante a refletir se eu estou no caminho certo, se eu preciso melhorar alguma coisa. E é sempre importante ter esse contato com vocês, porque ajuda bastante nesse meu projeto de ter esse podcast e ter um serviço para tanta gente da área de educação, tá bom? Então fica aqui um abraço a todos e até a próxima sexta-feira com mais um Fora de Sala Podcast.